boa tarde. Nós vamos ter agora essa sessão sobre água e espaços públicos, que acho que é das mais desafiadoras, uma vez que o espaço público na cidade brasileira é, como em qualquer lugar, muito importante e, ao mesmo tempo, aqui muito difícil, muitas vezes associado ao medo, a dificuldades, inclusive, dessa natureza. E nós vamos discutir o quanto, talvez, as águas possam contribuir para reconstruir esse afeto pelas nossas cidades e pelos seus espaços. Para isso, nós vamos contar aqui com uma mesa longa, com 4 apresentadores. O primeiro deles, o João Haddad, que é vice-prefeito de Piracicaba, arquiteto formado na Universidade Mackenzie, autor de mais de 300 projetos de arquitetura aqui no município, como o prédio da Pinacoteca Municipal Miguel Arcanjo Dutra, e foi diretor do Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba, o IPLAP. Depois dele, nós vamos ter o Lauro Pinotti. Por favor, João. Na medida que eu for chamando, vocês podem ir subindo. Depois do João, nós vamos ter o Lauro Pinotti, que é o atual presidente do IPLAP, do Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba, arquiteto e urbanista formado pela FAUSP, numa safra muito boa. Somos colegas de turma. Que também presidiu o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba e foi também coordenador do Conselho Municipal de Política Cultural. Depois nós teremos Martim Corulon, formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, sócio fundador do Metro Arquitetos Associados e, desde 1994, colabora com projetos do arquiteto Paulo Mendes da Rocha. E, finalmente, encerrando as apresentações, o arquiteto Carlos Prata, formado pela Escola Superior de Belas Artes do Porto, mantém escritório próprio desde 85 nessa cidade. Entre 87 e 2010, foi membro executivo do Conselho Nacional de Arquitetos de Portugal e é professor assistente da FAUP, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Porto, desde 99. Cada um deles terá 15 minutos para falar, eles falarão nessa ordem em que os chamei, e depois nós abriremos um tempo para discussão. Então, João, por favor. Senhor prefeito municipal aqui presente, secretários, plateia, meus colegas, boa tarde a todos. Na verdade, a imagem que nós estamos vendo, ela representa aquilo que nós técnicos, pelo menos, sabemos bastante, que a formação de cidades se dá sempre à procura da água, não é? Ou ela é formada à beira de córregos, de rios, nas praias do mar, nos lagos, lagoas, enfim, a água é importante para uma cidade. Só que depois, naturalmente, não é? Nós cuspimos no prato que comemos porque acabamos jogando o esgoto da cidade como resposta. E, felizmente, agora houve uma grande conscientização e Piracicaba, modestamente falando, os nossos prefeitos, inclusive o atual, acaba de inaugurar os 100% de tratamento de esgoto e 100% de água. Então, a nossa cidade realmente é campeã. Isso que eu quero dizer também, as boas-vindas àqueles que vieram de fora, para que vejam como Piracicaba realmente é muito bonita, né? Vejam nessa imagem que vocês estão vendo, não é qualquer cidade que tem um rio cortando na diagonal uma cidade, ainda com o salto, né? Realmente faz da cidade muito bonita. Naturalmente, como as outras cidades, também em forma de xadrez, né?
mais de 95%, talvez, da cidade do mundo, né? Criando as famosas malditas ou benditas esquinas em que diminui o fluxo do automóvel. Mas vejam essa imagem de Piracicaba, que acabou o rio dividindo duas cidades, praticamente, né? Santa Terezinha, Vila Resende, uma série de bairros, à margem direita do rio, e à margem esquerda, uma população de mais ou menos 250 mil, e do outro lado, outra população de 130 mil. Então, o rio, para nós, é muito importante. Houve uma época em que o cidadão tinha vergonha, ele tinha nojo de passar perto do rio, né? Na época de 60, na década de 60 ou 70, porque ele cheirava muito mal, né? Depois que nós vimos, estudamos, e a gente sentia muito isso, né? Porque o Rio Piracicaba era tratado como um bairro de periferia, quer dizer, era desprezado, né? Por causa daquele mau cheiro. De 1970 para cá, houve uma conscientização maior dos valores do rio, né? E esse nosso rio, naquele ponto, né, exatamente naquela curva que apresenta, foi, na margem do rio, foi Antônio Correia Barbosa, né? Até muitos brincam comigo que eu falo com tanta paixão nesse tema que acho que eu fui colega de Antônio Correia Barbosa, né? Mas não fui. Vejam essa parte, gente, cor-de-rosa e amarela, é exatamente o que coube a me falar, quer dizer, o projeto Beira Rio. O projeto Beira Rio é uma das áreas, né, que é do tema da água e as áreas contíguas ou as margens dos rios e córregos de Piracicaba. Então, nessa área, eu tive a felicidade de, em 1972, né, eu era, naquele tempo, o secretário de obras de Homero Paes de Ataíde, então eu tive o orgulho, então, de assinar uma declaração do prefeito e nós também, declarando de utilidade pública essa área de mais de 200 mil metros quadrados, né? E, posteriormente, no outro governo, então, foi essa área desapropriada, que é hoje o grande parque em que o pessoal faz a caminhada em Piracicaba. Então, você vê que mesmo naquele tempo, em 1970, né, na década de 70, 80, nós já havia um planejamento pensando no futuro, né? E, em cima disso, é que foi feito, então, o projeto Beira Rio. Essa é uma rua do tempo, da época de 1960 a 70, né, que é exatamente a Avenida Beira Rio hoje. E aí, embora seja uma avenida, nessa época é que o pessoal deixou de frequentar a Rua do Porto, exatamente por causa do mau cheiro. E o que acontecia? O esgoto que descia pela Moraes Barros, Rua 15 de Novembro, uma série de ruas que descem da parte alta da cidade, ele jogado in natura no rio Piracicaba. E isso fazia com que realmente o cheiro fosse muito forte. No início do século XXI, agora, em 2000 e pouco, foi feito realmente uma canalização paralela na margem esquerda do rio Piracicaba, em que captou todas as descidas de esgoto da cidade em direção ao rio. Daí para frente, houve um movimento de conscientização e de amor ao rio Piracicaba.
E daí, então, nasceu o Projeto Beira-Rio. O Projeto Beira-Rio, apesar de, logo após o ano de 2001, 2002, ele começou, através do IPLAP, um planejamento com uma grande equipe. Naquela época, a equipe era muito grande, de profissionais da prefeitura e convidados especiais, arquitetos e engenheiros, para trabalhar no Projeto Beira-Rio. E assim foi feito durante até 2005, 2006, com um empréstimo, ou melhor, com a participação da Petrobras com 4 milhões para o Projeto Beira-Rio. Em seguida, do prefeito Bajas Negri, continuou o Projeto Beira-Rio, uma parte, inclusive, por conta da prefeitura, por atrasos de entrega do dinheiro da Petrobras, mas conquistou mais 4 milhões. Então, no total, 8 milhões, mais a participação da prefeitura, dá quase 12 milhões de investimento no Projeto Beira-Rio. O Projeto Beira-Rio, na verdade, ele não é apenas aquilo que a gente conhece como, carinhosamente, é chamado a Rua do Porto. Ele tem 8 trechos diferentes. Ele começa lá em Santa Terezinha, não é? No extremo da cidade, no extremo oeste da cidade, e vai até Monte Alegre. Então, outros prefeitos virão e darão, naturalmente, continuidade. Vejam no mapa, naquela área em amarelo, né? Darão continuidade aos diversos trechos. Embora o prefeito Bajas tenha feito já alguma coisa em outros trechos. Por exemplo, aquela avenida que passa do Bongue e vai até a Ponte do Caixão, já é uma parte de uma etapa 2, não é? Do Projeto Beira-Rio. E assim por diante, cada prefeito faz uma parte. O mesmo prefeito Gabriel Ferrato, agora, ultimamente, ele fez a manutenção da ponte que liga a Avenida Beira-Rio aqui ao Engenho Central. Mas, na verdade, o Projeto Beira-Rio abrange também o Engenho Central, né? Essa área do Engenho Central tem 75 mil metros quadrados, né? 7 quarteirões e meio, quase 8 quarteirões de área. Portanto, é uma área que pertence hoje à prefeitura, que o prefeito Bajas anterior pagou 22 milhões, e, além, na continuidade do Engenho Central, ainda existe uma mata que é muito fechada, muito bonita, que também merece ser estudada com maior carinho e está lá à disposição. Veja, então, o que foi realmente atacado, vamos dizer assim, em ambas as margens do Rio Piracicaba, foi uma distância de mais ou menos 2 quilômetros. Ou seja, aqueles que conhecem, da Ponte do Mirante até a Ponte do Morato. São 2 quilômetros que foram trabalhados. De um lado, o projeto Beira-Rio, que é o lado esquerdo do Rio Piracicaba. E, do outro lado, o lado direito, o Engenho Central, que nós estamos aqui nesse teatro que foi realizado há pouco tempo. E esse mapa mostra bem, então, a mata que, além do Engenho Central, ela ainda apresenta um potencial para um futuro, por uma futura ampliação na mata que está logo em seguida. O projeto Beira-Rio, vocês veem lá na nossa esquerda de vocês, a rotatória, logo depois aquele verde, e essa é chamada, então, a primeira fase do projeto Beira-Rio, naquele tempo, então, o patrocínio da Petrobras. Então, essa parte é onde hoje se localizam grandes números de restaurantes. E a parte de baixo do desenho é, então, a Avenida Alidor Pecorari. Então, essa foi a primeira etapa
do projeto Beira-Rio. Essa, então, que vocês veem agora, é a segunda etapa, onde aparece ali a Casa do Povoador e, principalmente, a ampliação do Largo dos Pescadores, que aparece ali também, não é? E muitos pensam que a Casa do Povoador foi feita pelo fundador de Piracicaba, mas não foi, foi feita mais de 100 anos depois, mas que hoje tem um valor histórico, ela é tombada, né? É muito bonita. Aqueles que visitam Piracicaba e vão dormir em Piracicaba e vão permanecer aqui, não deixem de ver realmente essa margem do Rio Piracicaba muito bonita. E essa, então, é a Avenida Beira-Rio. E o projeto Beira-Rio, na segunda etapa, ele apresenta essa linha pontilhada em que há restrições, inclusive, para a construção nessa área. Esse, então, é um desenho de uma perspectiva que já está pronta, né? Mas que mostra esse trecho, então, a segunda etapa do projeto Beira-Rio. É um gramado muito grande que separa do rio. Ainda assim, embora não pertencesse ao projeto Beira-Rio, foi localizado ali, foi feito, executado, uma passarela pêncil, né? Que acabou sendo um complemento a mais no projeto Beira-Rio, que é uma saída a mais, uma entrada a mais, uma obra de mais segurança, uma obra ligando dois projetos grandes, né? Na verdade, o projeto Beira-Rio é mais gastronômico e mais uma exploração maior da cultura e da gastronomia, e do lado direito é o Engenho Central, muito mais cultura e social para Piracicaba. Então, essa passarela, que agora são duas, permite uma circulação maior entre as duas margens que constituem o projeto Beira-Rio. Essa é a Casa do Povoador, que também já está pronta, não é? Tudo aquilo que, se não fosse o projeto Beira-Rio, haveria continuidade de invasões naquela região toda, né? Então, ali foi estabelecido regras de uso, de conduta, inclusive de modelo de construção, modelo de altura de edifícios, enfim, para conservar exatamente o máximo possível as características arquitetônicas daquele local. Então, isso aí é um desenho também que mostra a Casa do Povoador, onde se realizam muitas exposições, e agora, nesse momento, está tendo uma grande exposição lá. Isso é um desenho que mostra, então, a Casa do Povoador. Essa é a terceira etapa, então, do projeto Beira-Rio, em que ele pega uma parte da passarela pêncil de madeira, que já existe, e chega, então, até a ponte do Mirante. Esse é um desenho que mostra também a passarela Beira-Rio e aquela subida em direção à ponte do Mirante. Este projeto apresenta uma característica muito interessante, que é a preferência pelo pedestre, não é? Baixa velocidade de veículos, um sentido só de mão de veículos e que dá mais liberdade para o pedestre poder circular naquela área. Então, realmente, todos nós conhecemos a educação do trânsito, não é fácil, não é? Embora a velocidade lá tenha sido determinada muito baixa, às vezes acontece de reclamação do pessoal passando em alta velocidade. Mas, na verdade, aquela área criada foi exatamente dando preferência para o pedestre. Então, essa é uma vista geral, gente. Veja um pouco de um lado de lá, o Engenho Central. Nós temos um daqueles prédios brancos lá do Engenho Central. Naquele verde, na continuidade do verde, nós temos uma área muito grande, que é uma mata, e que, com toda certeza, o nosso presidente do IPLAP vai pensar alguma coisa, ou já está pensando, né, em completar aquela região. Então, vejam bem, a ponte
do Mirante. Do lado direito, então, nós temos o Engenho Central, e aqui do lado esquerdo, então, o projeto Beira Rio. Então, é isso que eu gostaria de agradecer, então, o convite, não é? De estar falando sobre o nosso projeto, que, na verdade, esse projeto tem filosoficamente uma ligação com o projeto do Lauro Pinotti, porque, na verdade, também ele, no projeto, vocês vão ver que ele também cuida dos córregos e das margens dos córregos, e cuida muito bem e muito rapidamente, antes que essas áreas sejam ocupadas ou invadidas, não é? E Piracicaba ganha muito com isso. Gente, muito obrigado pela atenção e estaremos aí à disposição. Obrigado, João. Convido agora o Lauro Pinotti para a sua apresentação. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu não poderia perder a oportunidade de agradecer ao Tomás e à Marisa, né, Editora B e Arquifuturo, vieram a Piracicaba para uma reunião com o prefeito, trazidos pela Rocca Molese. Quero agradecer especialmente ao prefeito que me convidou, Lauro, suba, temos um assunto interessante, e aí ele me colocou nesse circuito para colaborar pelo IPLAP com essa organização. Nós estamos muito felizes com o resultado desse Arquifuturo, né? Estamos revendo colegas de turma, como Milton Braga falou, uma safra boa da FAO, né? Tudo bem. Amanhã teremos o Fernando Melo Franco, que também era nosso colega, né? Mas, enfim, agradecer essa oportunidade. Piracicaba está ganhando muito com isso. E agradecer à Rocca Molese, que agiu bastante para que esse teatro, que alguns anos atrás era ruína, né? Hoje nós temos esse teatro maravilhoso. E é mais ou menos esse o padrão que nós temos aprendido a fazer na cidade e que nós queremos seguir, pois temos outros patrimônios que também precisam ser requalificados, precisam ganhar novos usos, né? Bom, eu vou iniciar a minha apresentação e eu optei por não apresentar nada, mesmo porque vocês estão convidados depois a saborearem as nossas publicações. O prefeito Gabriel, no início da gestão, me pediu, Lauro, um dos nossos desafios é que assuntos um pouco difíceis de digerir a respeito de plano diretores, tal, de que maneira poderíamos torná-los mais palatáveis, né? Então, nós acabamos criando esses cadernos técnicos, chamamos de CADUs, que tratam, na verdade, de um apanhado de temas, estudos a respeito desses assuntos do plano diretor, para que as pessoas comuns, que no seu dia a dia não têm contato com esses assuntos, possam conhecê-los. Então, ali nós temos o número 1, que diz respeito a planejamento urbano, o número 2, parques lineares, o número 3, zeladoria de patrimônio, está saindo da gráfica mobilidade, o número 5 está pronto, mobilidade alternativa e ciclovias, e o número 6, densidades urbanas. E já fechamos contrato com a empresa para fazer do 7 ao 12. Então, é uma maneira de que a gente então, tente popularizar para as pessoas esses assuntos. Mas vamos lá. Foi muito interessante, inclusive nós combinamos, né, do João Chadá falar inicialmente do projeto Beira Rio, porque Piracicaba, tirando a época, né, João, que nós tínhamos mau cheiro, e eu me lembro, era garoto e tal, era insuportável passar na margem do Piracicaba pelo cheiro, pelo odor, mas, enfim, por várias ações do PCJ, por várias ações, então, da própria cidade e as cidades acima da nossa, né, no Rio, Piracicaba conseguiu e tem conseguido recuperar esse espaço que, na verdade, a cidade nunca deu as costas para o Rio. Aliás, com esse tema, cidade e água, eu acredito que, sim, é apropriado estarmos em Piracicaba, porque Piracicaba sempre se relacionou de maneira vital, visceral mesmo com o seu rio. Inclusive, a mãe da Sara, que é minha sogra, ela cresceu descalça na beira do rio, tomando banho no rio, comendo peixe do rio, né? Passou toda a infância na margem do Piracicaba, do lado da fábrica de pamonha, que também era da família, né? Enfim, coisas de Piracicaba. Mas, ao iniciarmos os estudos para fazer revisão de plano diretor, nós percebemos
que, afinal, o mesmo cuidado ou a mesma atenção da cidade com relação ao Rio Piracicaba, ela não se repetia com relação aos seus córregos, né? Obviamente que nós temos, pela Prefeitura, toda a ação da SEDEMA, que tenta, claro, sempre manter saneadas essas regiões, mas, por outro lado, o que fazer quando a própria população acha que o córrego é lugar para jogar lixo, para jogar entulho, né? E depois acha que cabe ao poder público ficar saneando aquilo como se o poder público tivesse essa missão de ficar limpando sujeira de quem não tem educação, né? Então, nós percebemos que, na verdade, seria muito apropriado, dentro do plano diretor, que o nosso anexo 13, que a gente fala, que, na verdade, indica na cidade zonas especiais de interesse ambiental, e que nós temos ali toda essa orla do Rio Piracicaba, né, praticamente essa mesma mancha do projeto Beira-Rio, a gente poderia aumentar essa mancha para mais de 100 quilômetros de parques lineares que, em algum momento de hoje para o futuro, poderão ser unificadas e trabalhadas para que a população deixe de dar as costas para essas áreas. Essas áreas que, então, sejam incorporadas à vida das pessoas, que as pessoas se voltem para elas de frente e passem a utilizá-las como áreas de lazer, que a gente possa ter equipamentos que permitam a aproximação dessas áreas de preservação, que, obviamente, continuarão existindo, né? Quando a gente fala de parque linear, a gente pensa não apenas naquela faixa de APP, mas também áreas que permitem a aproximação adequada dessas áreas de APP. E, por ali, nós podemos ter lazer, nós podemos ter educação ambiental, nós podemos ter recomposição de matas, nós podemos ter ciclovias, né? Porque, veja só, uma coisa é você ter um plano em que você vai tentar, assim, de uma hora para outra, invadir as avenidas e tentar, de frente, fazer com que haja uma convivência pacífica entre caminhão e bicicleta, ou bicicleta e pedestre, né? E outra coisa é você olhar para esses 100 quilômetros que hoje estão ali meio que deixados de lado e que te permitem, sim, uma macroestrutura que permite que as pessoas se habituem a esse meio alternativo de transporte, né? Para que depois, sim, a gente faça o casamento entre as duas malhas. Então, esse é um dos principais motes, né, da nossa revisão do plano diretor. Como é que esses mais de 100 quilômetros de áreas podem ser, no primeiro momento, colocadas no nosso plano diretor, como o nosso anexo 13, para que depois a gente possa desenvolver projetos, ora num lugar, ora no outro, quer dizer, em princípio esparsos, mas seguindo diretrizes comuns, até que chegará o dia em que isso vai se integrar, né? Bom, coincidência ou não, a gente ouve dizer que quando a gente se prepara para algo, isso acontece antes do que a gente imaginaria, né? Então, o gabinete do prefeito, final do ano passado, mandou um comunicado para todos. Olha, tem um dinheiro do FID, que é o Fundo de Interesses Difusos da Secretaria de Estado, 100 milhões de reais, divididos em lotes de até 3 milhões de reais para recomposição de áreas urbanas. Poxa, temos 2 semanas de prazo, porque terminaria amanhã esse prazo, só que não temos projetos. Então, deram mais 2 semanas. Nós nos movimentamos, fomos à SEDEMA, fomos à INDAP, que é a nossa autarquia de habitação, e PLAP, todo mundo, uma força-tarefa, mandamos um primeiro trecho de 3 quilômetros de uma área, são 3 assentamentos de interesse social, Santa Fé, Santana e Novo Horizonte, né? Com uma área maravilhosa, né? Entre elas, que inclusive a INDAP já tinha interesse em fazer um cercamento e desenvolver um trabalho de proteção e de educação ambiental, enfim, tratar aquela área antes que ela fosse invadida, né? Bom, mandamos o projeto ao mesmo tempo em que a área foi invadida, tá? Polícia foi para lá, enfim, famílias invadiram, cortaram árvores e tal, e o projeto foi, e fomos aprovados numa primeira etapa, tivemos mais 2 semanas para fazer projeto executivo, orçamento, trabalhamos dia e noite, mandamos, aprovados na segunda etapa, na terceira, na quarta, enfim. O prefeito Gabriel assinou um contrato, recebendo esses 3 milhões para o município, questão de 2 semanas, né, Gabriel? E já recebemos a primeira parcela, ou seja, 3 quilômetros desse
parque linear, que poderia ser considerado sonho, na verdade, já vai se materializar nessa região com um impacto social muito grande, né? Inclusive com o replantio de mudas, tal, enfim, uma série de ações que, no seu conjunto, somam 2.950.000 e poucos, né? São coisas simples, mas que são várias pequenas coisas que estruturam para a população de interesse social um lugar que, inicialmente, seria depósito de lixo, né? Então, estamos contentes, por quê? Porque começamos a construir o nosso sistema integrado de parques lineares, né? Pois bem, também essa questão, uma questão que é muito importante dentro da nossa reflexão, é a questão de zeladoria, né? Você só vai conseguir que a população não jogue mais lixo quando você tiver atitudes de educação ambiental com eles que mostrem a importância de zelar por aquilo que eles têm. Mas o conceito de zelar, né, trazido do patrimônio histórico, do nosso amigo Toninho Salazar e equipe, né, percebendo o seguinte: você gasta milhões para recuperar uma área e 5 anos depois você tem que gastar os mesmos milhões para recuperar de novo. Mas por quê? Porque você não trabalhou com a população não sabe dar valor para aquilo. E mais que isso, se você puder dar uma atividade econômica naquele lugar, e aquilo se torne algo que permita novos negócios e novas oportunidades para as pessoas, você está zelando por aquilo, você está gerando recursos para a manutenção daquilo. Então, isso é outro conceito que nós buscamos, não apenas para a questão dos parques lineares, mas zeladorias de patrimônio. Isso não é assunto para agora, né? Também nós temos uma questão que nós temos aí 5 ou 6 microbacias que compõem a nossa mancha urbana, mas são mais de 30 que compõem todo o território do município. E de todas essas, olha, temos 4 potenciais produtoras de água, né? Das quais uma já está numa área urbana bastante complexa, inclusive com o lixão, né, do pau queimado que está ali, que agora precisa ser recomposto. Enfim, se você desconsiderar essa microbacia, sobram 3. Então, isso também faz parte dessa questão dos parques lineares numa área rural, porque nós não teremos mais água. É algo que nós temos que encarar de frente. E se nós não tivermos políticas que promovam a produção de água nesses locais, só nós perderemos, né? Então, são questões complexas que dizem respeito a esse estudo que nós estamos fazendo, e eu estou finalizando, na verdade, a minha apresentação, dizendo para vocês depois pegarem aí os materiais e visitem o IPLAP, venham conhecer o que nós estamos estudando pela cidade, né? E também visitem o nosso site. Nós temos lá uma série de informações sobre a cidade, na medida em que o IPLAP é uma autarquia que foi criada para tentar ter essa inteligência, né, que possa ajudar o prefeito na sua tomada de decisões. Então, obrigado a todos e obrigado por estarem em Piracicaba. Por favor, Martim Corolon. Bom, boa tarde. Queria agradecer o convite para participar dessa mesa. Eu vou falar da perspectiva de um arquiteto que trabalha com projeto, tem um escritório de arquitetura em São Paulo, e vou mostrar, como o título já diz, 4 projetos que eu acho que têm relação de forma diferente. Vocês vão ver aproximações diferentes à questão do espaço público relacionado com a água. Cada um tem uma história e um aspecto que eu acho que é relevante. 2 deles eu me envolvi diretamente, e 2 deles eu considero que são antecedentes próximos, estou indiretamente envolvido, mas acho que era interessante também mostrar, porque, de alguma maneira, revela uma certa tradição que a gente tem já de pesquisa nessa área, que é a relação entre infraestrutura, arquitetura e urbanismo, que é uma pesquisa que se originou, que tem muito a ver com o trabalho que o Paulo Mendes da Rocha desenvolveu. Alguns projetos que eu vou mostrar são dele, outros projetos que eu fiz em parceria com ele, mas que foram continuados depois, inclusive, pelas gerações como a do Milton, enfim, a safra deles na FAO,
que já gerou uma certa massa crítica de trabalhos que lidam com a relação entre infraestrutura, urbanismo e, às vezes, com água, como tratada como infraestrutura também. O primeiro projeto... Bom, cada projeto também tem uma história, uma gênese diferente. O primeiro projeto é um projeto que é a Baía de Montevidéu, que é um projeto que foi um estudo feito pelo Paulo no âmbito acadêmico, dentro de um workshop de projeto, mas que eu acho que é bem ilustrativo de um certo procedimento, como encarar o desenho da arquitetura, o desenho do urbanismo e a relação disso com o território. Basicamente, o objeto desse projeto era tratar urbanisticamente a Baía de Montevidéu, que onde, enfim, em torno da qual a cidade de Montevidéu se desenvolveu, e tem o porto, enfim, apesar do centro originário da cidade ser nessa região, depois ela se expandiu para todos esses outros lados. E eu acho que uma coisa que eu vou apresentar bem brevemente, mesmo porque o projeto não foi muito desenvolvido, mas a ideia mais interessante dele é tratar o território como um lugar onde você pode atuar, inclusive do ponto de vista formal. Então, tem uma questão objetiva e funcional, que era melhorar as condições de mobilidade, ao invés de ter que contornar sempre através de avenidas no entorno dessa baía, conseguir criar uma navegação e incentivar uma navegação, mas isso através de um desenho que tem uma força, ou seja, reivindicar para o desenho mesmo do território a capacidade de gerar mudança e gerar um benefício funcional, inclusive. Então, essa seria o que é originalmente a baía, e esse é o desenho proposto, que é criar uma praça quadrada de água. Com isso, você disciplina as frentes todas, cria um sistema de interlocução da cidade com essa frente e pode promover, que era a proposta principal do projeto, promover uma intensa navegação, nesse caso é fluvial, porque é o Rio da Prata, entre as margens, e conseguir isso integrado dentro de um projeto de mobilidade mais amplo, de fato, transpor o que seria uma grande volta num período curto de tempo e fisicamente curto também. Então, acho que isso é um indício, um índice de uma forma de ver o território que dá ao desenho do território a possibilidade de intervir. Assim. Não são só processos que têm a ver com infraestruturas e com projetos, arranjos institucionais ou arranjos políticos ou econômicos que estão influindo nessa gestão, mas nesse caso, acho que o desenho também tem um papel, junto dessa gestão toda, de pôr a possibilidade de se implantarem esses sistemas. E só para concluir esse projeto, acho que tem um toque que é muito bonito, que é essa ilhazinha aqui, originalmente é isso, né? Um pedacinho, um afloramento de terra. Nesse caso, nesse projeto, a imagem que se tem era de retificar isso, criar uma plataforma, e, através de uma cobertura flutuante que abraçasse essa ilha, pudesse ser móvel e, portanto, criar um teatro que fosse possível, à noite, abrir e fazer um espetáculo ao ar livre, ou fechar e fazer um espetáculo diferente, mas criar uma espécie, através da manipulação do território, né, através da construção desse território, você não só resolver um problema técnico, mas ter também um pouco de poesia, um pouco de prazer, um pouco de um desenho também propiciando esse tipo de abordagem, né, à questão da cidade. E acho que eu chamo esse projeto de um certo antecedente do projeto que eu vou mostrar agora, porque é um projeto dos anos 90, fim dos 90, eu acho, a Baía de Montevidéu, que está ligado a essa discussão que eu estava mencionando antes. Esse projeto que eu vou mostrar é um projeto que eu fiz junto com o Milton, inclusive, a gente fez em parceria, foi para um concurso em São Paulo, e é um projeto interessante porque também tem o mesmo desejo, digamos assim, que a questão era criar um bairro novo nessa região da Barra Funda de São Paulo, junto ao Tietê, ao rio do Tietê, e é uma área de poucos proprietários, grandes extensões de terra, enfim, isso está sendo objeto agora do Arco Tietê, intervenções de grande porte e tal. Nessa ocasião, era um concurso público da prefeitura para desenhar um novo bairro. E a nossa hipótese foi, através da construção de um canal com uma forma quadrada, fazer o afloramento do lençol freático nessa região, portanto, uma água, em tese, limpa, mais limpa, não poluída, e criar um desenho que fosse um desenho que, ao mesmo tempo que resolve as questões de drenagem dessa área de baixada, cria um marco na paisagem também da cidade.
Portanto, esse bairro seria construído em torno desse grande canal, um pouco com a inspiração dos canais de Londres, dos canais de Paris, só que com uma geometria mais regular. E, portanto, é isso que eu acho que tem de antecedente naquele projeto, que é a vontade, o desejo de criar uma nova paisagem com o potencial de fruição dessa nova paisagem, através da solução técnica, que é como captar as águas de toda essa região, né, como tratar, que isso seria uma estação de tratamento, e como reservar isso para reuso, inclusive. Então, é tratar de modo arquitetônico questões que são urbanas, questões que são da escala da metrópole, questões técnicas, mas sem esquecer a paisagem e o potencial da arquitetura de desenhar uma paisagem. São algumas simulações bem duras, na verdade, do que seria esse novo território. O terceiro projeto também é um antecedente de um outro projeto, que é o projeto da Baía de Vitória, que é um projeto que o Paulo Mendes da Rocha desenvolveu também no âmbito acadêmico, mas com amparo do governo do Estado do Espírito Santo, que propunha uma análise territorial da ilha de Vitória e algumas intervenções que pudessem resolver algumas questões urbanísticas e também promover um desenvolvimento de algumas atividades que eles julgavam interessantes. Aqui, eu acho que esse croquis é bastante interessante nesse sentido da construção, né, de você construir um território horizontal e a cidade a ser construída nesse território em confronto com uma natureza exuberante. No caso de Vitória, tem uma geografia muito potente. E também, resumidamente, eu vou falar desse projeto. Do ponto de vista territorial, a ideia era recuperar a condição de ilha e tornar visível a condição de ilha da cidade de Vitória. Ela tem uma entrada da Bahia aqui muito, muito bonita, muito larga e generosa, que chega ao porto original. O centro da cidade é nessa região. Fizeram uma ponte aqui nos anos 80, que conecta com Vila Velha. E esse canal ele vai se alargando aqui numa espécie de mangue, e depois volta a um canal muito discreto, que sai de novo ao mar aqui, numa região que foi depois ocupada com desenvolvimento imobiliário. Mas essa condição de dar usos e atribuir usos econômicos, aí tinha fazendas de camarão, usos enfim, usar o canal, usar o mangue como potencial de criar de novo essa navegação, essa circunnavegação e configurar, dar caráter de ilha à Vitória. Esse projeto tinha aqui uma esplanada regular, que já estava praticamente configurada lá. O Paulo propunha alguns edifícios dentro d'água. E esse projeto foi um projeto que ficou no nível de estudo. Aquele primeiro croquis mostra esse edifício dentro d'água, e aqui essa esplanada que eu estava me referindo. Aqui um desenho mais aproximado dessa construção, as embarcações que passam para ir para o porto por aqui, e esse território, essa esplanada construída. E aqui uma imagem da maquete já com esses edifícios nessa frente. Esse projeto, acho que ele é interessante mostrar por conta de reiterar essa abordagem que eu estava falando no começo, mas também porque ele, de alguma maneira, é predecessor direto desse último projeto que eu vou mostrar, que é o Cais das Artes, que é um projeto de um museu e de um teatro em Vitória, também no Espírito Santo, que eu desenvolvi com o Paulo, que está em fase final de obras, e que, curiosamente, ele é implantado nesse mesmo esplanada que eu mostrei na maquete anterior. Quer dizer, esse estudo, que foi um estudo muito singelo, enfim, apesar de ter sido feito com muita seriedade, acabou desembocando enfim, nessa obra. Isso acho que também é interessante para a gente discutir, talvez aqui depois, como é que se dão os processos, né, de fato, de levar adiante projetos dessa envergadura, ou seja, quais são e acho que isso é um pouco o que eu vi aqui nas apresentações anteriores, quais são os mecanismos que a gente tem, quais são os mais interessantes mecanismos de levar adiante projetos que são de interesse da cidade toda, são de grande vulto de investimentos, precisam de um arranjo institucional bastante complexo, e muitas vezes eles acabam saindo mais acanhados do que poderiam, né? Ou seja, esses exemplos anteriores são intervenções na escala do território. Esse projeto é muito mais acanhado nesse sentido, apesar de ter essas mesmas vontades e desejos. Esse é um grande museu que fica na esplanada, e esse é um teatro que fica ao lado do museu, em frente à Vila Velha. Esse é o convento da Penha. Obrigado.
e tem uma vista, tem um eixo aqui de uma avenida que foi criada por Saturnino de Brito, que fez uma intervenção de infraestrutura importante aqui na cidade. Esse eixo tem uma visual impressionante para o convento, e, inclusive, esse projeto é bem complexo nesse sentido. A gente teve que lidar muito com questões, inclusive, de patrimônio. Apesar de ser um ganhado do mar recente, a gente teve que lidar com visuais, enfim, teve que lidar com o zoneamento ou a transformação desse bairro, que é muito horizontal, mas, enfim, está junto a uma avenida de grande desenvolvimento. Então, ele carrega, apesar de serem 2 edifícios, ele carrega uma complexidade muito grande do ponto de vista urbano. Aqui está a terceira ponte, o Convento da Penha, a esplanada que eu mencionei. Esse aqui eu deixei no desenho original de apresentação, era um remanescente do projeto do Paulo, uma espécie de brincadeira, era uma ilhota que ele também regularizou, como lá no caso de Montevidéu, e tinha aqui um centro comercial. E, enfim, você vê pela escala das intervenções que poderia ser, tinha um túnel proposto aqui de pedestres, e que poderia ser essa imaginação, e o que está sendo realizado aqui, que é de uma escala bastante respeitável. Portanto, a relação com a Baía de Vitória, vocês vão ver, eu vou mostrar um filme, depois é muito intenso, o projeto inteiro se debruça sobre o mar, essa área cinza é o mar, essa frente regular cria uma espécie de belvedere para essa vista incrível do outro lado, e, portanto, a hipótese foi suspender os edifícios e criar o máximo possível de área pública, ou seja, são dos 20 mil metros quadrados do terreno, só 2 mil metros quadrados são cercados, ocupados. E a maior parte do terreno é livre. Aqui o museu se apoia apenas em 6 pilares, tem vãos de 50 metros para permitir que esse passeio no nível do pedestre e essa vista também seja o mais livre possível. E esse projeto está um pouco mais avançado do que isso. Essa aqui é a grande estrutura de concreto que pendura depois alguns salões. Esse é o convento. E, enfim, eu acho que é bonita a imagem dessa grande régua horizontal que tem a ver com o território no qual ele se implanta, em confronto com esse desenho natural, irregular e orgânico. Acho que esse contraste é bonito, apesar de que o projeto final é assim, de alguma maneira mimetiza esse entorno, criando um grande vazio aqui, da onde você pode apreciar a vista. Desde a avenida você vê o mar e os navios passando. E aqui tem algumas imagens da obra. Só para comentar o teatro, que é outro edifício, tem uma relação bonita com a água, porque um pouco como aquele primeiro projeto que eu mostrei de Vitória, os pilares do teatro estão dentro da água. Então, cria um canalzinho aqui que você pode encostar. A imagem é que você vai assistir uma ópera, que é um teatro preparado para ópera. Você pode chegar de lancha, por exemplo, uma coisa meio veneziana. Aqui tem um café, um restaurante que fica debruçado para o mar, mas coberto pelo foyer do teatro. Cria uma certa intriga, que tem uma inspiração veneziana que, de novo, é aquela imagem que é tão, de certa maneira, poética, que é bonita dos projetos do Paulo. E essa é uma maquete de estudo, que foi a primeira maquete feita em papel. O projeto ficou praticamente exatamente isso, é quase igual. E tem já, na maquete original, tem um navio aqui. E acho que essa relação entre a natureza e os trabalhos do mar, etc., é um tema desse projeto. E a técnica versus geografia, construído versus natural, natural versus artificial, é um tema recorrente e importante. E aí eu queria exemplificar isso num vídeo que a gente vai mostrar agora, que mostra um pouco o estágio atual das obras.
Esse filme foi feito para uma exposição que está acontecendo agora em Milão, feito pelo Pedro Koch, que é um fotógrafo brasileiro. E eu só queria concluir dizendo que nós somos eu sou ainda de uma safra mais recente ainda que a do Milton e que do Lauro, mas a gente, de alguma maneira, eu acho que esses projetos representam uma certa tradição. Ao mesmo tempo, a gente também tem que se defrontar com uma condição muito diferente da geração do Paulo, que é a geração que, por exemplo, fez Brasília, né? Ou seja, hoje a gente tem que lidar com outro contexto e está ainda tentando inventar modos de conseguir fazer cidade e trabalhar na escala territorial, trabalhar na escala urbana através da arquitetura, com arranjos de produção desses espaços mais complexos e diferentes. E que acho que isso é uma coisa importante da gente ter sempre em mente. Eu acho que sem, no entanto, perder a potência do desenho e eventualmente de uma ação poética sobre o território nessa escala, porque de fato a arquitetura tem essa capacidade. Obrigado. Carlos. Boa tarde. Eu também vou falar português com sotaque de Portugal. Espero que consigam entender tudo o que digo. Queria agradecer à Arquifuturo o convite. Estou a gostar muito de estar aqui e gostei muito de conhecer Piracicaba pelas mãos do Lauro, que nos fez esse favor. E o que vou apresentar são 3 projetos referidos à cidade do Porto. A cidade do Porto, que é a minha cidade, onde eu nasci, onde trabalho. Portanto, é uma cidade que conjuga, sempre conjugou ao longo da história, o passado com a modernidade. Portanto, é uma cidade numa relação muito forte com o Rio, que foi limite, foi meio defensivo da própria cidade, e ocupa
portanto, tem todo este caráter. Eu aproveito sempre para fazer alguma publicidade à minha cidade e convidar aqui a visitem. Cada vez está a ser mais visitada, desde que foi considerada património mundial, património da humanidade. E, portanto, a cidade do Porto conjuga sempre esta relação de uma certa modernidade ao longo do tempo com a modernidade atual, que pode ser vista através destes novos meios de mobilidade na cidade, e conjuga também, provavelmente é a cidade no mundo com maior densidade de prémios Pritzker por metro quadrado, que é uma das coisas que nos orgulhamos. Temos 2 prémios Pritzker. E, portanto, é uma cidade onde a arquitetura e a cultura arquitetónica sempre foi bastante marcante e continua a ser. O Porto, o João Pedro já teve a oportunidade de falar um pouco sobre a cidade, mas, no fundo, referimos a este território que tem esta relação com a água, com o rio, mais calmo e com uma frente de mar, e que sempre, quer dizer, teve algum divórcio com o rio, na medida em que todas as atividades portuárias foram desenvolvidas nesta extensão do rio. E só muito proximamente, 30 anos atrás, se percebeu que a relação com o rio podia ser muito diferente da que é. E portanto, apropriou-se dessa relação com o rio. Os projetos que eu vou apresentar é um pequeno projeto destas alterações recentes na margem do mar, porque toda esta frente marítima se tem vindo a transformar com intervenções pontuais ligadas à restauração e ao lazer da população. Uma intervenção de infraestrutura urbana nesta frente do outro lado do rio, já é outro município, é o município de Gaia, que fez a transformação desta frente de rio, e uma intervenção de grande escala na foz do próprio rio. Portanto, este primeiro projeto é um projeto feito à cota da praia e, portanto, tratava-se também de assinalar desde cima a entrada para um novo espaço, um espaço de esplanada, de restaurante, de lazer para as populações, portanto, privado também, e onde no Porto se começou a fazer sushi, que era uma coisa que não existia. E, portanto, há muita gente que diz que isto tem um ar um pouco japonês, um caráter um pouco japonês, se calhar não foi intencional, e, portanto, tem esta qualidade de relação com a paisagem, com os espaços de estar muito voltados para a paisagem excepcional que se tem ali na frente do mar, do Porto. Este segundo projeto é um projeto de uma infraestrutura urbana. O que acontecia foi que toda a cidade de Gaia não tinha tratamento de esgotos e, portanto, foi lançado um concurso internacional de concessão de construção e, portanto, a ideia era fazer um coletor ao longo de toda esta zona baixa, portanto, isto é uma cidade só para este lado, e esse coletor ia receber todas as redes de infraestruturas, de esgotos, e teria várias estações de elevatórias ao longo do seu traçado, e a propósito dessa possibilidade de haver dinheiros para fazer essa intervenção, então tratava-se também de transformar o espaço público, que era muito degradado. Isto era o estado que existia, um espaço público completamente abandonado, sem tratamento. E eu acho que também, quando se fala do uso do espaço público, eu acho que há o sentimento de que as pessoas, quando têm comportamentos muito distintos, ou populações têm comportamentos muito distintos quando estão no seu espaço privado ou estão no espaço público. O espaço público é o espaço de todos e, portanto, sendo de todos, não é de ninguém. Portanto, há uma desresponsabilização no seu uso. Mas também, quando estamos perante espaços públicos muito maltratados, ou pouco tratados, pouco cuidados, as pessoas também não os utilizam devidamente. E a experiência que nós temos tido no processo de renovação do espaço público no Porto é que, à medida que os espaços são renovados, as pessoas usam-nos de uma maneira completamente diferente e respeitam-nos de uma maneira completamente diferente.
Portanto, estes são os aspectos do que encontramos para tratar, e a intervenção, no fundo, foi encontrar uma solução ao longo de todo este traçado que permitisse resolver desde as situações que podiam ser resolvidas através do muro de contenção, da renovação do muro de contenção, até outras em que tínhamos que ganhar espaço sobre o rio e, portanto, correspondiam a consolas que chegavam a ter quase 4 metros de comprido. Portanto, criou-se um passeio público ao longo de todo o percurso, que, no fundo, estabelecia uma diferença entre o que era o mundo da circulação automóvel e o mundo da circulação de peões e de ciclistas. Neste caso, estavam juntas. Portanto, isto são alguns aspectos de desenho técnico do projeto, em situações em que o coletor seria amarrado a todo este conjunto e, portanto, tinha um sistema que permitia poder substituir peças ou partes, se fosse necessário. Portanto, o desenho acaba por manter, foi obrigatório manter todos os acessos que já existiam ao rio e, portanto, este desenho associa-se à plataforma de trânsito mecânico ou solta-se em pontes quando tem que resolver estes problemas de acessibilidade que já existiam. São alguns dos aspectos dessas diferentes situações. Portanto, havia uma condicionante em termos de custos que era não aumentar a plataforma e, portanto, o desenho vai seguindo o serpenteado do desenho original desta rua. Ao longo de todo este passadiço de madeira, portanto, temos asfalto, granito, ferro e madeira, são os materiais eleitos. Temos uma iluminação que vai sendo pontualizada. Temos situações particulares de remate e outras situações também diferenciadas. E equipamos também este espaço por uma verificação de que a utilização por parte dos pescadores interferia com o funcionamento do próprio percurso e criamos uns equipamentos que permitem que as canas de pesca fossem fixadas aqui e deixassem livre a passagem, o que permitiu resolver o conflito. Portanto, isto estava a dizer que são utilizadores tipo destes espaços e, portanto, uma das características que este projeto tem para mim, que eu gosto particularmente, é que é um projeto que não se vê a si próprio do outro lado do rio. Do Porto, nós não vemos praticamente a intervenção, ela é muito dissimulada na forma como se articula com o existente e essa relação existente novo, para mim, é muito importante, é um tema de trabalho que tenho vindo a desenvolver sempre e que pretende não se pôr em bicos de pés, no fundo, para afirmar a nova intervenção relativamente ao existente. É um bocadinho contra as correntes atuais, em que a imagem é o mais importante. O outro projeto foi um desafio brutal, porque tratou-se de uma intervenção na Foz do Rio. A Foz do Rio tinha problemas muito complicados quando o rio encontra o mar de segurança, ou de falta de segurança. Isto é uma comunidade pescatória onde morriam muitas pessoas no retorno do trabalho, da pesca. E, portanto, o desafio que foi lançado foi fazer uma intervenção que resolvesse a questão da entrada no rio, com condições de segurança e que, simultaneamente, considerasse os aspectos de integração urbana e de integração paisagística. Esta bocadura era mesmo perigosa, isto é neste ponto que acontecem desastres deste tipo. Periodicamente o mar ameaçava as margens e, portanto, era uma intervenção que já tinha sido expulsada
nos princípios do século XIX, com este tipo de... com a construção de um molho que não teve nenhuma capacidade de atuar a este nível, e com uma particularidade que é esta língua de areia que se encontra aqui funcionava como um fusível elétrico, isto é, quando havia muita água no rio e o mar não deixava o escoamento e havia tempestade no mar e, portanto, não havia escoamento, possibilidade de escoamento, este areal rompia, funcionava como um fusível e, portanto, permitia que a água do rio também saísse. Portanto, havia aqui um problema de articulação a sul e de articulação urbana a norte. Estamos em cima da cidade. Portanto, a intenção sempre foi de criar qualquer coisa a sul que se parecesse com qualquer coisa solta no meio do mar. E, portanto, a ideia foi fazer um quebra-mar destacado que aproveitava a existência daquelas rochas iniciais e que tinha um braço mergulhante que segurava esta ilha. E, portanto, o resultado foi este, foi um elemento solto, com aquele braço que segura e que mergulha, e que tem esta imagem, depois de finalizada, com a característica de manter visível a linha do horizonte, infinito horizontal, que é uma das marcas de todas estas cidades que estão frente ao mar. Portanto, esta é a imagem daquela parte da obra finalizada, e depois tratava-se de resolver o problema da norte. A norte já existia um molho que as pessoas utilizavam de variedíssimas maneiras, com este caráter, e, portanto, a ideia foi fazer um espaço urbano que prolongasse os percursos da cidade pelo mar dentro, são 500 metros pelo mar dentro, e que permitisse o usufruto das populações. Tudo isto foi tratado com duas soluções de guarda, uma que são bancos e outra que são camas viradas a sul. O nosso utente tipo está sempre presente nestas obras. Aproveitando toda esta intervenção, portanto, tínhamos um molho antigo, um outro molho mais antigo ainda, e, portanto, esta intervenção de continuidade do passeio público pelo molho até ao farol. Aproveitando estas cotas, conseguimos criar uma construção completamente subterrânea, portanto, que mantinha os planos de vista que sempre existiam naquele ponto e que permitia fazer um equipamento ligado à restauração para o uso da população. Portanto, no fundo, há como se fosse um espaço coberto pelo percurso, que promove todo este espaço coberto exterior, do usufruto da população, com estas características. O molho é perigoso, porque o molho é um molho galgável, portanto, ele é um molho vertical, mas em que o mar passa por cima dele, em determinadas alturas, e, portanto, foram, no fundo, desenvolvidos determinados dispositivos ao nível do desenho do próprio molho que permitissem, que anunciassem essa perigosidade de funcionamento. Aliás, percebe-se bem que as pessoas estacam e não progridem porque começam a ver que a situação é perigosa. Porque, de facto, é quase como uma explosão de água que acontece no tratamento do molho norte, a saída de água por causa do molho ser galgável, que faz este efeito de fonte, e as explosões de água são deste tipo. Se virmos a dimensão do farol, podemos perceber a extensão que isto tem. Portanto, o molho, o que se aproveitou, havia um problema complicado, que é, sendo este molho galgável desta forma, era preciso poder ter que ir ao molho ao farol numa altura de tempestade para substituir uma lâmpada, por exemplo. Então aproveitou-se isso e fez um desenvolvimento de perfil transversal, criando uma galeria técnica
que leva desde terra até ao farol e que vai tendo relações para sul através de escotilhas, na medida em que esta zona do molho é galgável e, portanto, todo o desenho desta frente norte é um desenho, é evidente que isto é feito em colaboração com o engenheiro de obras marítimas que possibilitou que isto fosse realizado desta forma, porque normalmente não existe esta colaboração entre arquitetura e engenharia marítima. Aliás, acho que é um dos poucos casos que se conhecem, não havia referências para fazer este projeto. E, portanto, esta galeria possibilita esse percurso que nós chamamos de viver a tempestade. Não é possível viver a tempestade ao longo deste percurso, destas salas e deste percurso, que vai criando um espaço também diferente, não é? Portanto, isto é a viagem ao centro da tempestade, pode ser feita por aqui, vendo o que se passa, saindo no farol e, a partir do farol, verificar, se imaginarmos que estamos no farol em condições de segurança e que temos aquelas explosões de água, percebe-se que isso podia ser muito interessante, mas ainda não foi posto em funcionamento. E, portanto, este é o sentido muito económico de resolução desta obra toda em betão, que é fazer os grandes percursos animados com pontos de interesse. Por exemplo, isto é um sítio onde existem vários orifícios no pavimento e que se ouve o respirar do mar através de um sistema de canalizações que permite que o ar que aqui está seja empurrado pela água, pelas ondas, quando elas existem. Portanto, isto são algumas imagens do tratamento norte e, portanto, dos espaços que também vão acontecendo ao longo deste grande percurso. Depois vão acontecendo vários espaços com várias situações de estar e de interesse para lazer das pessoas. E esta é a imagem final em que se percebe que o molho funciona, não é? Portanto, o rio é muito calmo e o mar está muito agitado. Muito obrigado. Nós já estamos um pouco adiantados no horário, mas mesmo assim eu gostaria de fazer uma pequena conversa, que seja, não sem antes fazer um elogio a todas as apresentações, que foram não apenas precisas, mas também na medida. Notadamente, no sentido de boas relações internacionais, as fotografias maravilhosas do Carlos, em que a natureza fica muito mais bonita depois que a gente intervém nela, né? Essa coisa da água aí, impressionante. Mas eu queria fazer, então, duas perguntas gerais e depois embutir na segunda pergunta, que é orientada mais para o João e para o Lauro, as perguntas da plateia, que são muito específicas. E a primeira pergunta, então, seria mais dirigida ao Martim e ao Carlos, que, digamos, tem um olhar mais estrangeiro e que podem pensar um pouquinho, a partir desse olhar estrangeiro, no caso específico de Piracicaba, ou, a partir de Piracicaba, um pouco na nossa condição contemporânea brasileira e até mesmo portuguesa. E a primeira pergunta quer dizer, eu vou fazer uma provocação inicial. Eu estudei muito Brasília e sou professor e costumo dizer que Brasília é talvez a cidade do mundo mais rica em áreas livres, mas das mais pobres em espaços públicos. Vou falar um pouco sobre espaço público, que, no fundo, eu acho que é o tema aqui da nossa conversa. Digo também, muitas vezes, que, para ter um espaço público, a regra é muito simples. Nós precisamos ter espaço e público, que é o que Brasília talvez não tenha, né? Muito rica em área livre e pouco público. E, seguramente, para que tenhamos público no espaço, ele tem que ser muito atraente, tem que ser muito bom. Hoje em dia, nós não precisamos mais ir para a cidade para ter informações, ter notícias, talvez nem para conversar e encontrar alguém. Então, o que é o espaço público contemporâneo? Qual a diferença, Martim, do que temos que fazer hoje e do que faziam os arquitetos que fizeram Brasília? Ou, no caso do Carlos, estou orientando a pergunta mais para eles, que diferenças a gente encontra
nos espaços públicos da cidade brasileira, de urbanização ainda precária, um tanto ameaçador, e os espaços públicos ao longo do Douro, por exemplo. Aliás, eu tenho que dizer que um arquiteto no Porto deve sofrer porque sente inveja dos engenheiros, porque aquelas pontes são maravilhosas. Mas a obra do Carlos está muito entranhada nessa construção técnica do território. Então, acho que eu passaria a palavra aos dois primeiro e depois eu volto a vocês. Eu acho que o espaço público, o termo espaço público é muito lato, porque dentro do espaço público congregam-se coisas muito diferentes. Há um espaço físico necessário para o funcionamento das coisas, porque é preciso criar a mobilidade, é preciso as pessoas passearem, andarem, circularem, transportes públicos, etc. E depois há o espaço público que é suplementar, é complementar, em que aí se joga depois toda a diferença e toda a marca que, no fundo, ao longo do tempo, foi fazendo a diferença entre as cidades. Não é? Porque quando nós dizemos uma viela, chamamos uma rua, chamamos uma praça, chamamos uma avenida, tipologicamente, toda a gente tem uma construção do que são esses espaços. Sabe-se o que são esses espaços. Porque eles são tipologicamente definidos, são tipos. Mas depois temos que juntar a isso, para poder esclarecer essa diferença, temos que ter a isso outras qualidades do próprio espaço. Seja os tratamentos dos materiais, os materiais têm a ver com as regiões, têm a ver com os diferentes sítios onde nos encontramos, seja a escala do próprio espaço, sejam os conteúdos que vão para além dessa funcionalidade, isto é, para que é que serve aquele espaço para além das questões mais pragmáticas e imediatas que foram fator de construção do espaço público, nessa distinção entre o espaço que é de todos, e, portanto, entre uma fronteira entre um domínio privado e um domínio público. Aliás, depois põe-se sempre aquelas questões do semi-público ou do semi-privado, que são os espaços que, de alguma forma, podem ser privados, mas que, por exemplo, são completamente devassados de vistas e passam a ter uma componente também de relação com o espaço público. Portanto, eu acho que o que se discute, a grande questão hoje em dia, por um lado, é a qualidade de tratamento desse espaço público estrito. Por outro lado, é o sentido de utilização, o sentido mais amplo que se pretende dar a uma marcação da cidade com resposta a outro tipo de funcionamento, de uso, de lazer, etc, etc. Quer dizer, uma das coisas, por exemplo, que ainda falava com o Lauro na visita que fizemos aqui, é esta questão, por exemplo, das ciclovias. Por exemplo, se nós formos à Holanda, não existem praticamente ciclovias, é um sítio onde existe mais densidade de bicicletas a funcionar na cidade. E isso dá o facto de se marcar o território de uma determinada maneira, tem uma carga brutal na sua fruição, no seu uso e na sua utilização. Portanto, programa, no fundo, que eu estou a falar, programa é muito importante. E o programa tem a ver com capacidade de concretização, com orçamentos, com essas coisas todas. Só talvez poderia complementar, estou de acordo com o que o Carlos falou, acho que o programa, enfim, o tratamento do espaço público para além de uma função estrita, no caso das vias de mobilidade, é fundamental, e o programa, como ele acabou de mencionar, é fundamental. Portanto, a ativação é uma qualidade, é como ativar. Mas, por outro lado, eu acho que aí tem uma diferença, talvez, entre o que a gente, no Brasil, entende por espaço público e a referência europeia da cidade tradicional de espaço público, é que, no Brasil, enfim, a gente tem uma sociedade muito mais... que trata muito mais o público como privado, talvez. A esfera pública é menos definida, né?
é uma sociedade muito patrimonialista, em certo sentido. Portanto, a própria definição de público é problemática aqui. E então tem uma coisa anterior ao detalhe, digamos, que a gente ainda precisa resolver. E também eu acho que o espaço público é ativação, ele se realiza enquanto ativação, mas não dá para desprezar que é o espaço do conflito também. Então, não adianta ter uma postura de pretender apaziguar o conflito para conseguir ter um espaço público, porque talvez ele não se realize. O espaço público é um espaço de conflito, de disputa, e os interesses têm que estar representados, tem que ter espaço para representação, espaço para manifestação e conflito. Portanto, que eu acho que é uma coisa que a gente viu agora na história recente do Brasil, a potência disso, eu acho que a gente tem que não apaziguar e, ao contrário, promover e intensificar o espaço público como espaço de conflito para constituir uma esfera pública mais potente. Bom, falando em programa, eu penso muito no Rio de Janeiro. Acho que qualquer arquiteto, urbanista, cidadão brasileiro pensa muito na cidade mais mítica, mais simbólica, mais marcante do nosso país. Até tem uma pesquisa de um filósofo, sociólogo colombiano, Armando Silva, já antiga, que mostrava que as pessoas tendem a identificar o seu país com a cidade mais marcante. A gente acha que a gente vive num lugar como o Rio de Janeiro. Não é bem verdade. Talvez aqui em Piracicaba mais do que na maior parte das cidades brasileiras. Mas, pensando muito lá no Rio de Janeiro, né, na beleza daquele território modulado por todas aquelas praias, onde você tem claras referências que organizam, né, o tecido urbano, a grande mancha urbanizada, e olhando muito como é que as pessoas desfrutam, né, daquele espaço, tomando algumas caipirinhas ali no Bar do Arpoador, no Leme, eu cheguei à conclusão de, talvez porque sou um paulista, né, e não vou ter nunca aquele Oceano Atlântico na frente, de que muito mais importante que o oceano, para quem está ali tomando uma caipirinha, são as pessoas que passam de um lado para o outro. Para dizer que a verdadeira praia são as pessoas. Nesse sentido, eu queria perguntar para o Lauro e para o João, o que vocês estão imaginando do outro lado, digamos, do rio? Tanto no grande rio, né, no Piracicaba, como talvez o Lauro possa falar um pouquinho desse sistema integrado, né, de parques fluviais, que eu acho que será uma maravilha para justamente criar essa modulação do tecido urbano de Piracicaba. Desculpa, e talvez aproveitando, a gente possa falar também sobre as duas perguntas que foram colocadas aqui pela plateia. A primeira, muito direta e importante, de qual é o estado atual do rio Piracicaba, eu imagino que em relação à qualidade das águas, e que tipo de ênfase esse mesmo rio recebeu no projeto Beira Rio. Imagino que também algo mais ligado à qualidade das águas. E a outra pergunta, que é muito importante, é em que medida a gente pode evitar os grandes condomínios, clubes fechados, que, de certo modo, procuram botar dentro daquela área protegida aquilo que deveria estar na cidade, né? E como é que a cidade pode ser mais atraente e seguramente mais segura? Eu gostaria de fazer primeiro uma comparação daquelas maravilhosas cidades europeias, né? Que, na verdade, tiveram uma herança de séculos, né? E que podia intervir junto ao rio, junto ao mar, junto ao córrego, as construções, né? Coisa que nós hoje não temos essa liberdade. Nós temos aqui em Piracicaba os 100 metros que tem que obedecer do rio Piracicaba, né? Um afastamento. Isso acaba criando espaço público. E para criar mais espaço público, nós temos que ser rápido no gatilho, porque é como o Lauro está propondo. Se a gente não for logo atrás dos córregos existentes, né, eles serão invadidos. Então, o espaço público, como nós temos uma herança de 247 anos, nós herdamos esse sistema viário e os espaços que estão aí. E para conquistar novos espaços, nós precisamos ficar muito atentos nos projetos, inclusive no projeto viário de largas avenidas, etc. E tal, né? Então, o rio Piracicaba, na pergunta, na verdade, ele foi escolhido como o predileto do piracicabano. É o grande amor do piracicabano. Então,
O Piracicabão está sofrendo realmente com as estiagens, com essa pouca água, né? E o que nós fizemos no projeto Beira Rio? Nós, na verdade, aquelas casas lá já existiam. Então, o que foi feito é um complemento, banheiros, para dar conforto ao público, não é? Mas porque, então, nós não podíamos exigir ali os 100 metros do rio. Mas daqui para frente, sim. Então, toda a margem esquerda e a margem direita do rio, certamente agora, com essa conscientização, com os planos diretores, nós vamos ter mais áreas livres. E conforme você explicou, né? Tem que ser espaço e o público, né? E isso nós fizemos uma conquista extraordinária. O nosso projeto Beira Rio, se você passar lá no sábado e domingo, talvez tenha 70% de visitantes de outras cidades usufruindo daquilo. Então, aquilo é um espaço com o público, né? E é pena que nós, aquilo que eu volto a falar, que a gente herdou uma cidade pronta. Não é o prefeito de hoje ou da administração passada que poderia corrigir todos os problemas de prefeitos de 1930, de 1915. Eles, na ocasião, fizeram com a maior boa intenção, inclusive o traçado da cidade. Então, o que os nossos prefeitos fazem hoje é quase que paliativos, né? Para tentar consertar aquilo que estava errado, mas que, na ocasião, era considerado como certo. Então, o espaço público é realmente muito importante e, para isso, nós temos que andar na frente, planejar mesmo, uma boa gestão, um bom planejamento, como está fazendo o IPLAP agora, né? Já está de olho em todos os córregos para que não haja uma invasão e a gente tenha mais área verde, não é? E nós temos em Piracicaba uma coisa interessante, que é o uso mínimo do ar, o aproveitamento de construção, índice de construção, que torna uma cidade aproximadamente horizontal, sem grandes torres, porque os terrenos não são tão grandes, né? E isso faz com que haja mais espaço, mais sol, mais aeração. Piracicaba, então, tem um plano muito importante e um tratamento muito especial em relação ao espaço público. Bom, alô. Tentar falar brevemente do problema imenso, tá? Quando nós tivemos a primeira leva de planos diretores, né, o nosso é de 2006, e mais ou menos nos outros municípios tivemos a mesma leva de planos diretores, a safra, né? Todos eles, até por uma análise do Ministério das Cidades, careceram de medidas projetivas, tá? Então, são planos que têm boas intenções, mas, em geral, são muito genéricos. Nós identificamos essa questão também no nosso plano e identificamos o seguinte: se o poder público ele não toma medidas para conhecer, setorizar tudo aquilo que cabe uma gestão, o estabelecimento de uma política pública para a gestão do espaço, aquela área pública vira terra de ninguém, tá? Então, a primeira medida que o IPLAP está buscando tomar é reconhecer essa área imensa aí de 100 quilômetros ou mais de áreas que precisarão ser transformadas numa política de ação do Estado, né, naquilo que, em princípio, o Estado tem que estabelecer uma política de uso. O que pode ser feito, o que não pode. Porque, senão, como é que as pessoas vão aderir a algo que não tem uma política plenamente definida, tá? Então, aí eu chego na sua questão, projetos. Não temos projetos ainda. Nós queremos tomar medidas estruturadoras. Para você ter um exemplo, nós aqui na Rua do Porto, nós já avançamos. Já tivemos o projeto Beira Rio e acabamos de fazer um certame de licitação e o arquiteto Carlos Leite vem a Piracicaba para nos ajudar em novas medidas, especificamente na Avenida aí, Renato Wagner, e voltando um pouco para a parte de baixo também. Ou seja, é possível, nessa região que já está melhor estruturada, que já existe diretrizes definidas, estruturadoras, você ter a participação de um escritório que vem de São Paulo para nos ajudar. Nas outras áreas, isso deverá acontecer também, porque ninguém vai fazer sozinho uma intervenção de tal monta. Do lado de lá do rio, nós até temos edifícios históricos, por exemplo, a nossa esterqueira, um lugar muito bonito, que pode se transformar num planetário, algo assim
Mas é um espaço muito grande e que cabe a nós reconhecer, reunir o maior número possível de informações, diretrizes que sejam realmente um pacto social da sociedade piracicabana, quer dizer, o que todo mundo quer para lá, né? Deve existir um mínimo denominador comum que agrade a maioria da população, para que aí sim seja possível você amadurecer para projetos e uma efetiva intervenção. Então, nesse momento, nós estamos preocupados com isso. Se nós, como poder público, como IPLAP, que teoricamente tem que pensar, pesquisar e estabelecer diretrizes, nós não evoluímos até essas diretrizes, como é que a gente pode estabelecer uma política, né? E para que aquela área toda não vire terra de ninguém, como acaba acontecendo. Não é de ninguém, o cidadão vai jogar lixo, ele não tem sentimento de pertencimento nenhum. Mas o poder público também não tem uma política definida para que isso mude. Então, é nessa direção que nós estamos agindo, sabendo que, claro, curto, médio, longo prazo, é para todas as épocas. Por sorte, tivemos aí 3 milhões, nós vamos ter um primeiro projeto implantado que pode servir de referência para todos os outros. Temos também uma outra área que foi definida como parque linear, numa região que ainda é rural, mas tem uma série de empreendimentos de interesse social, uma bacia do Itaperu, Itapocu, que já está protegida. Bom, o que vamos fazer? Vamos amadurecer para poder definir. E temos aí uma área que é praticamente central, totalmente urbanizada, seria uma primeira experiência que reúne 83 matrículas, para que a gente delimite uma área de intervenção, né, numa outra região da cidade, que já tem aí 50, 60 mil pessoas morando em volta, e que se não fizermos nada, esse parque desaparece em pouco tempo, vai ser invadido, vai ser detonado, vai sobrar para a gente uma fatia de APP que não vai servir para nada. Então, é mais ou menos isso. Estamos tentando estruturar para que nós mesmos possamos estabelecer políticas de ação. Acho que é por aí. Bem, eu vou agora encerrar a nossa conversa. Gostaria também de agradecer a honra que eu tive de mediar essa mesa aqui tão bacana.